verdade, um retrofit completo com a parte do hospital e de uma expansão de leitos em outra parte do hospital. A gente vem discutindo há alguns meses sobre por onde nós começaríamos esse investimento. É um investimento alto, né? Nós estamos falando de 2 investimentos, cada um deles de quase 20 milhões de reais, então são investimentos que beiram 40 milhões de reais, mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui hoje, Zé, para dizer que, atendendo ao pedido da deputada Nayara, nós, ao longo dos próximos dias, vamos só bater o martelo sobre qual das 2 intervenções nós vamos priorizar, mas a primeira delas a gente dá início ainda esse ano com a liberação de quase mais 20 milhões de reais para a estrutura do hospital. Eu tenho uma convicção de que quando as pessoas têm saúde perto de casa, a condição delas de gostar de viver em Minas Gerais muda completamente. A impressão delas sobre o lugar onde elas vivem muda completamente. É por isso que a gente tem feito um esforço tão grande, 350 UBSs construídas em todo o estado, 5 hospitais regionais, expansão de 2.500 leitos disponíveis, só em leitos de UTI nós estamos falando 2.500 leitos de UTI disponíveis. Se a gente for falar de leitos gerais, nós estamos falando de uma expansão que vai chegar ao final do governo Zema em mais de 12 mil leitos de expansão. Então, isso tudo porque a gente sabe que as pessoas precisam de saúde e vivem melhor quando tem saúde na porta de casa. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Vice-governador, a gente sabe do grande trabalho importante que o senhor vem fazendo pelo Estado, né? E hoje é um dia muito importante aqui para a saúde Vespasiano, com essa inauguração do Centro de Imagem, né? Quais novos investimentos o governo do Estado pretende fazer para a cidade? Acho que o mais importante é esse investimento que eu acabo de anunciar, de quase 20 milhões de reais na ampliação e reforma do hospital, mas a gente tem investimentos em andamento, né? Tanto a UPA do Morro Alto, quanto o Centro de Hemodiálise, quanto as 2 UBSs representam somados mais de 20 milhões de reais. Então, na verdade, nós estamos falando de 40 milhões de reais em execução, se somando aos 100 milhões de reais que já foram liberados até aqui. Então, é um volume considerável de recursos que está chegando para a cidade. Lembrando, definitivamente o maior investimento da história do Vetor Norte, né? Não estou falando nem só da história de Vespasiano. Nunca se investiu no Vetor Norte de Belo Horizonte o volume de dinheiro que nós estamos investindo aqui em Vespasiano, por ter certeza da condição de resposta. Tanto essa parceria do Estado com a deputada Nayara Rocha, com o prefeito José Wilson, vice-prefeito. É só por isso que funciona, né? Executivo, legislativo. A gente sabe, né? E o senhor ainda pretende continuar investindo na cidade de Vespasiano? Eu tenho certeza que Vespasiano vai continuar sendo referência para a gente em saúde no Vetor Norte. Por que eu fico insistindo em falar do Vetor Norte? O Vetor Norte da cidade, ele tem gargalos muito diferentes dos nossos eixos, por exemplo, Rio de Janeiro, do eixo São Paulo, do eixo sul da cidade. O nosso eixo sul da capital, ele tem, por exemplo, o suporte de Betim. Betim é um grande amortecedor de Belo Horizonte quando a gente fala do corredor da 381. Quando a gente fala do corredor da 040, a própria Sete Lagoas acaba sendo um amortecedor. Agora, quando a gente fala aqui do Vetor Norte, nós temos muita dificuldade com os nossos pacientes, que se precisam ir a Belo Horizonte, passam por 3 problemas óbvios. O primeiro é ter que se deslocar para uma cidade que está cada dia mais congestionada. O segundo são as filas de Belo Horizonte. Belo Horizonte está absolutamente engargalada, então fazer um exame ou fazer um procedimento, uma operação em Belo Horizonte é um sofrimento. O terceiro, gente, é o reconhecimento do valor dos médicos e das estruturas de administração de saúde do interior. Isso para a gente é importante, para gerar exemplos. Então, como a gente fez no Sismep em Igarapé, a gente está querendo fazer aqui em Vespasiano e a gente vai multiplicando essas boas experiências. Para encerrar, pessoal, porque esse hospital vai atender mais de 9 cidades, né? Achei que você ia perguntar se eu sabia que foi nesse hospital que Nayara Rocha tinha nascido. Então, a gente vai atender mais de 9 cidades, né? Tendo em vista aí a nossa cidade de Vespasiano, São José da Lapa aqui, igual a prefeita Márcia está aí. E a gente tem hoje... A minha Pedro Leopoldo, vai deixar minha Pedro Leopoldo, a gente está esperando o senhor também, né? A UPA, a gente está esperando aí bem duas novas UBS e o Centro de Hemodiálise, como o senhor mesmo falou, né? Já está tudo na conta, viu, gente? Agora o nosso prefeito está executando. Dinheiro na conta, obra contratada. Vai dar continuidade mantendo. Vai dar muito certo. Nossa saúde vai muito certo. Mais alguma pergunta, senhores? Eu fiquei sabendo que tem uma repórter Mirim, pronta para fazer uma pergunta aqui. Doutora Jennifer, a senhora vai fazer uma pergunta, é isso mesmo? Vou. Então fala. Eu quero saber como é o seu dia a dia como vice-governador. Pensa num caboclo que passa raiva todo dia. Sou eu. Tô brincando. Jennifer, é trabalhar muito mais do que eu imaginava,
mas ter oportunidade de ver coisas muito mais interessantes do que eu imaginava. Por exemplo, conhecer um repórter mirim em Vespasiano, quando eu estou visitando o hospital. Mas falando a verdade, você é muito jovem, você não vai entender perfeitamente o que eu vou te falar. Mas quando você olha um centro de imagem igual esse, com essas paredes todas adesivadas, os equipamentos novos, e a gente pensa que nós estamos dentro de um hospital público, isso mexe muito com o que eu penso que é o meu trabalho. Todo dia o que eu faço é acordar e resolver problema. Mas não tem problema, porque parece que a gente está conseguindo resolver os problemas. Devagar, um de cada vez, não resolve todos. Então, a vida do dia a dia de um governador, de um vice-governador, é lidar com o problema o dia inteiro, mas é bom. Você está em que ano na escola? Eu estou no 4º ano. Tem que estudar muito? Fazer prova? Sim. Trabalho? Sim. Mas é bom, não é? Sim. Pois é. Você é vice-governador igualzinho está no 4º ano. Mas eu tenho outra pergunta. Fala. Como é o seu dia a dia sem estar trabalhando? Ah, não existe, infelizmente. Eu não tenho mais esses dias a dias. Você sabe que a minha mulher acabou de me mandar uma mensagem perguntando assim: Matheus, posso levar fulano de tal para jantar lá em casa? Eu falei para ela, assim, poder você pode, tem que ver só se eu vou estar em casa no dia que você vai levar a pessoa. Eu adoro trabalhar. E eu acho que eu gosto tanto de trabalhar porque eu fui criado na roça. Você mora na cidade a vida inteira? Ou você morou na fazenda em algum momento da sua vida? Nunca morou na fazenda. A gente que mora na fazenda, igual eu morei até os 14, você está com quantos anos? 9. Quando eu saí da fazenda, eu estava com 14. E eu tenho certeza que para você ver em casa, você mora com quem? Eu moro com meu pai e minha mãe. Com seu pai e sua mãe. No final de semana, você vê os dois, não vê? Sim. Pois é. Mas no meio de semana, eles trabalham, não vê o dia inteiro. Você não vê eles o dia inteiro, vê? Não o dia inteiro. Não Meu pai, o dia inteiro, sim. só de noite. Um pedaço do dia. Lá na fazenda, eu tinha que ir para a cidade para estudar. Então, durante a semana, eu via pouco meus pais. No final de semana, eu podia ficar com meu pai. Só que em fazenda, a gente trabalha todo dia. Porque no sábado, a vaca dá leite, do mesmo jeito. Ela dá de manhã e de tarde o leite ainda para acabar de judiar da gente. Então, eu aprendi que sábado e domingo são dias de trabalhar também. Então, eu não ligo de trabalhar no sábado e domingo. Na minha cabeça, diferente da sua, quando você crescer, você vai lembrar assim, o sábado e domingo é o dia de descansar em casa, você está com seu pai e sua mãe brincando. Sábado e domingo era o dia de eu estar com o meu pai e com a minha mãe trabalhando. Nossa. Porque era quando eu encontrava eles. Resultado? Arranjamos um sujeito que gosta de trabalhar no sábado e no domingo. Vai entender. Isabela, a respeito, saindo um pouquinho fora daqui, sobre o caos que está lá do sul de Minas, estou vendo o empenho de vocês estão fazendo, juntamente com aqui também. Inaugurando aqui, o que você tem para falar para a gente sobre o que está acontecendo lá, esse monte de pessoas mortas e as vítimas? As vítimas da Zona da Mata deixam a gente com o coração apertado, né? Eu, quando estive em Juiz de Fora, ainda durante as buscas, eu estava ao lado da pilha de terra aguardando o resgate de uma criança de 2 anos e de uma de 9. De uma senhora de 65 e dos pais e mãe das crianças que estavam soterradas. Se para mim é difícil passar uma hora ali, eu fico imaginando o que é para os bombeiros que ficaram ali 3 dias e muito pior para os familiares e vizinhos que vão ter que voltar para casa e saber que aquelas pessoas não voltam nunca mais. Mas, igual eu respondi a gente, o trabalho de governar o Estado passa também por esse tipo de situação. A gente tem que estar pronto para isso. Eu acordei semana passada para ir para o interior com uma mensagem às 5 da manhã da comandante Jordana, do Corpo de Bombeiros, avisando que aquela residência de idosos tinha caído e que tinham pelo menos 15 pessoas soterradas. Esses desastres, eles têm que deixar algum tipo de missão para a gente, ou de aprendizado para a gente. O aprendizado que a gente não pode postergar investimentos em infraestrutura, que a gente não pode negligenciar os riscos de construções sem licenciamento, que a gente não pode permitir que pessoas morem em áreas de risco. Isso vale para todos os desastres que a gente tem. O que eles têm sempre em comum? Alguém
faltou com o dever de cuidado com aquelas pessoas que acabaram morrendo. Então, nós temos feito em Juiz de Fora um acompanhamento das famílias, mas a gente precisa que o município assuma a sua responsabilidade de retirar as famílias das áreas. Já temos gente morando de novo em áreas que estavam interditadas pela Defesa Civil. Isso é inadmissível, essas pessoas estão correndo risco. Em Ubá, nós temos uma atuação efetiva na reconstrução da região. Eu já disse que o governo do estado vai assumir a reconstrução de 4 pontes dentro da cidade. As nossas equipes estão